Abra aí 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. Você pode ficar no Espírito. Você pode ficar glorificando do nosso lindo Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Só leremos o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe essa mensagem há um tempo, posso até dizer longínquo, mas eu falando com Jesus, orando, o Senhor mandou trazer esse sermão, e assim, até um pouco mais profundo. E penso eu, no meu pensar, que se eu pregasse essa mensagem toda semana ainda era pouco. Eu não sei se por conta dos tempos, conforme diz a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24, que por se multiplicar a iniquidade, a maldade, a ruindade, o amor de muitos esfriariam. E foi até o tema da nossa escola bíblica dominical de hoje, falando sobre a bondade. Eu queria, meus amados, te convidar mais uma vez para arrumar a sua casa. Talvez compelido pela situação que acometeu o nosso querido irmão Paulo. Recebi a ligação de uma das nossas irmãs, que estava em Pindoretama, lá no retiro, e coisa de 6, 7 horas, não me lembro, tomei a notícia que Paulo tinha falecido. Como eu estava distante, eu ainda tinha que ministrar a palavra, ministrei. Na mesma noite, eu senti o desejo de vir embora. Coisa de 11h30, eu passei ali na funerária Santa Terezinha. Estava tendo um velório, mas eu vinha com tanta enxaqueca, com tanta dor de cabeça, que eu penso que eu não ia ter condições de descer e participar daquele velório. Coloquei no meu coração o seguinte: não, amanhã vai dar tempo, eu chego lá, dou uma palavra para a família, faço uma oração, e assim fui dormir. No outro dia deixei a esposa no trabalho e me direcionei para a funerária. Mas ao chegar lá, estava fechado, e de repente eu disse: meu Deus, o que foi que houve? Entrei em contato com a mesma irmã, ela me disse: não, pastor, o velório acabou 10 horas da manhã. Eu disse: mas, meu Deus, mas por que tão rápido? Depois eu tomei conhecimento que o corpo inchou e ainda estava sangrando, e às pressas acabaram o velório. E eu fiquei estatualizado, empasmado, pelo fato de uma pessoa morrer e não dá tempo nem de ver o corpo. Mas isso nos chama a atenção para a grande lição que a própria vida está querendo nos dar. Nós não sabemos o dia e nem a hora que partiremos. Existem até pessoas no nosso meio que satirizam a volta de Cristo, dizendo que isso aí caiu até nos contos de fadas. Mas essa questão da volta de Cristo é uma questão mais ampla, mas nós podemos partir antes desta volta. Mas o problema não é morrer, porque morrer é um mal irremediável, morrer é um fato. A questão é como nós estamos quando formos morrer. Eu faço uma pergunta: você está preparado? Se você morrer agora, você sabe para onde é que você vai? Não precisa me responder. Você conhece a sua vida, e Deus, mais do que você, sabe onde você pisa, sabe o teu acordar e o teu deitar. Mas o mais importante, meus amados, para esse grande advento é nós prepararmos a nossa casa para esse dia. Segura na mão da pessoa que está do teu lado, olha para bem dentro do olho dela e diz: arruma a tua casa, meu irmão, arruma a tua casa. Tu não sabe o dia e nem a hora, e faz-se necessário que você esteja com a sua vida diante de Deus, porque você pode passar a vida toda sem Jesus, pode passar a vida brincando, pecando, fazendo o que você quiser, mas duro será para você morrer sem a passagem, morrer sem o ingresso, morrer sem estar com Jesus no teu lar. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Como o profeta Isaías era íntimo do rei Ezequias e passeava constantemente no palácio do rei, ele teve a felicidade de receber um recado da parte do Senhor. E completando o versículo, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e trouxe um recado da parte do Senhor
Senhor que diz: assim diz o Senhor, organiza a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias, meus amados irmãos, foi um dos melhores reis que Israel possuíra. Ezequias foi um rei piedoso e, de acordo com o livro de Reis, não houve outro rei igual a Ezequias, nem antes e muito menos depois que ele morreu, porque Ezequias, ele confiava no Senhor, e diante da mensagem de Deus, o seu posicionamento foi se organizar, se humilhar, obedecer a Deus e arrumar a casa dele para que a mensagem se cumprisse na sua vida. Esse rei, meus amados irmãos, ele tem algumas peculiaridades que eu julgo importantes. Ele reinou em Judá por 29 anos e com a idade de 25 anos ele se tornou rei absoluto. Mas das muitas coisas que o rei Ezequias fez, que me chama mais a atenção na vida desse rei foi que o primeiro ato que Ezequias tomou quando se tornou rei absoluto foi restaurar a espiritualidade de Israel. Os irmãos são sabedores que a história dos israelitas, voltando um pouco mais às páginas dos Hebreus, é uma história de altos e baixos. Tinha hora que o povo adorava a Deus, tinha hora que o povo abandonava Deus e adorava madeira, adorava pedra, adorava bezerros, adorava imagens. E o rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi restaurar a adoração ao Senhor em Jerusalém e tornou a trazer a celebração da Páscoa. Quando Israel tinha o conhecimento, tornava-se público que Deus foi o Deus que tirou o povo do Egito para ser um povo livre. Páscoa não tem nada a ver com coelho, Páscoa não tem nada a ver com ovo. Tudo isso nós sabemos que são obras de marketing para vender e para usufruir. E o nosso irmão, rei Ezequias, ele trouxe de volta a Páscoa, trouxe de volta essa celebração que hoje a igreja pós-moderna celebra, não mais com o nome de Páscoa, mas como Santa Ceia. Nós estamos celebrando hoje a nossa liberdade. Nós um dia fomos escravos de Satanás. Um dia fomos presos na maconha, fomos presos na cocaína, fomos presos na bebida, na prostituição, no pecado, arraigados e atolados. A celebração da Páscoa nos faz rememorar que agora somos livres para o Senhor, para adorá-lo. Ezequias organizou Israel, restaurou Israel em sua adoração ao Senhor. Como parte dessa reforma, o jovem rei ordenou que o templo fosse reaberto e também purificado. A idolatria foi removida do santuário, inclusive aquela imagem que Moisés levantou lá do deserto, chamado Neustã, que era uma cobra que estava numa estaca, que foi adorada pelos israelitas desse tempo. Quando Ezequias entrou, mandou tirar essa imagem chamada Neustã de dentro do templo do Senhor, mandou quebrar, acabou com a idolatria e mandou purificar o templo. Ezequias, meus amados irmãos, não só fez isso, Ezequias reconstruiu os muros da cidade, ergueu torres, fabricou um grande número de armas e escudos, também construiu um grande túnel que ia desde o ribeiro de Gion até o poço Siloé. Poço esse, meus amados irmãos, que assegurava água por mais tempo, dando capacidade de Jerusalém resistir ao inimigo mesmo quando a cidade estava cercada. Dos muitos livramentos que Deus dera ou promoveu na vida dos israelitas, um ficou marcado quando um cidadão chamado Senaqueribe desafiou a Ezequias, porque ele vinha destruindo rei sobre rei, cidade sobre cidade, e a arrogância subiu ao coração de Senaqueribe, e ele disse: eu vou destruir também Ezequias. Ezequias está confiando em quem? Naquele bordão do Egito que de nada serve. Ezequias está confiando nesse Deus que ele agora há pouco mandou restaurar o templo. A
arrogância de Senaqueribe, chegou ao trono do Senhor. E a célebre frase que Deus dissera e que ficou marcada: vou colocar anzol no seu nariz. Nesta noite, desta batalha, Deus mandou matar com um anjo 185 mil soldados da Assíria. Queridos e amados irmãos, embora Ezequias tenha adoecido e depois Deus tenha curado Ezequias, eu não sei dizer, porque na época Ezequias estava com uma úlcera, e por que essa úlcera ia servir para matar Ezequias, mas Deus disse que ele ia morrer. Ezequias chora diante do Senhor, clama ao Senhor, se humilha. Ezequias até vai dizer para Deus o que foi que ele foi na presença do Senhor. Deus agora manda o mesmo profeta que entregou o recado para ele, que ainda permanecia no palácio, voltar e agora entregar outro recado diferente. O profeta agora volta e diz: Ezequias, o Senhor mandou te dizer que vai te dar mais 15 anos. O Senhor mandou dizer que ouviu a tua oração. Queridos e amados irmãos, embora após a cura na vida do rei ele tenha recebido 15 anos, infelizmente esses 15 anos na vida de Ezequias não foram bons. Ezequias falhou, Ezequias se ensoberbeceu, Ezequias não andou mais na sua integridade. Depois de um recado mais duro da parte do Senhor, Ezequias se humilhou e alcançou misericórdia do nosso Deus. Queridos, num breve resumo da vida do rei Ezequias, nós podemos concluir que ele foi um rei dedicado, servia ao Senhor de todo o seu coração, embora não fosse perfeito. Eu costumo dizer, irmãos, que paralelo à vida de Ezequias está a nossa. Tem momentos na vida da gente que a gente está, sabe, como obreiro do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração, e há momentos que nós queríamos rasgar páginas que são manchadas na nossa vida, que se pudéssemos nós rasgaríamos e tiraríamos do mapa. Ezequias também falhou. Ezequias não era perfeito, era um homem, falhava, mas Ezequias também era, assim como Davi, um rei de espírito quebrantado. E todas as vezes que falhava, se humilhava diante do Senhor e alcançava misericórdia. Ninguém sabe, meus amados irmãos, de todos os historiadores, Flávio José e muitos outros, ninguém sabe ao certo o motivo pelo qual Ezequias foi avisado de sua morte. Ninguém sabe, mas dos muitos ensinamentos que podemos tirar da trajetória da vida desse homem, podemos aprender que se faz necessário estar com a casa pronta. Tirando a exceção da vida de Ezequias, a morte não costuma avisar quando vem, até porque não foi nem a morte que avisou. Quem avisou foi Deus. Quando a morte ela resolve chegar na nossa porta, a morte não perde a viagem. Quantas pessoas, por se julgarem boas, que estão indo para o inferno? A Bíblia deixa bem claro, meus amados, no Salmo 89, no versículo 48, que homem há que viva, que homem há que se permeie essa terra, que não veja a morte. Poderosos se levantaram, muitos e muitos homens já passearam essa terra, mas bateram de frente com a dona morte. Foram encomendados, subiram, morreram, desceram, foram para a cidade dos pés juntos. Esse aviso para o rei Ezequias, hoje, dia 5 de março de 2017, o mesmo recado que Isaías foi entregar lá no palácio do rei Ezequias, serve para nós. Arruma a tua casa. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Diz assim: ei, irmão, arruma a tua casa. Tu não sabe de nada. A gente brinca. Pegando aqui só um detalhe. O irmão Fauro passou o domingo na praia. Eu fiquei pensando nos detalhes, irmãos. Olhe para cá, por favor. Encostou o carro, foi para uma barraca, não sei se Chico do Caranguejo, Atlantes, Praia do Futuro, não sei nem para onde ele foi. Não me interessei de saber. Mas ele chegou com o carro dele, porque de carro eu sei que ele foi.
encostou o carro, estava com uma namorada, desceu do carro, abrigou-se numa barraca, deve ter comido peixe, não sei se bebeu porque não tomava conhecimento que ele bebia. Passou o dia na praia, bebeu água de coco, comeu peixe, não sei o que ele comeu, caranguejo, passou o dia lá. Por volta de 5 horas da tarde, morreu aqui na UPA. Desceu com os próprios pés, entrou com os próprios pés na UPA, e da UPA para o velório. Você vê como é que é a vida, não é? Estamos bem, estamos aí no carnaval, no mela-mela. Não, Jesus não vai voltar agora não. Estamos lá, ó. Ei! Carreirinha de cocaína, ó. Não, Jesus não vai voltar agora não. Cervejinha, chefe, cervejinha. Jesus não vai voltar agora não. Não deu tempo, morreu. Essa atitude aqui da palavra profética ao rei serve para nós. Esses dias agora eu disse para a igreja, eu disse aqui eu acho na quinta-feira, trouxe um amigo para pregar uma mensagem muito boa, graças a Deus mesmo chovendo ainda veio muita gente. Eu disse para ele e disse para a igreja que eu tinha sentido uma dor muito forte no meu estômago, que eu tinha passado mal ali no nosso quarto, e eu disse, meu Deus, eu fico às vezes pensando, guarda minha esposa, guarda o meu filho, Senhor, se é essa a minha hora. Mas as pessoas parece que elas andam assim, envenenadas, entorpecidas, achando, irmãos, que vão viver e vão viver e vão viver, e podem brincar e podem curtir, e uma hora dessas é surpreendido por um recado da parte do Senhor. Os irmãos são sabedores que antes do nosso irmão saudoso Michel descer à sepultura, o Senhor me usou assim como usou o profeta Isaías, e eu entreguei um recado para ele. Até um triste dia em que eu vinha do horizonte, quando eu fui deixar a irmã Keila no trabalho, que eu recebi uma ligação, e era até do nosso irmão Rendel, quando ele mesmo dissera para mim, pastor, acabaram de ceifar a vida do Michel. Um tiro de 12, talvez a menos de meio metro de distância, a cara ficou desfacelada, o rosto, a face foi desfacelada. Jesus é tão bom que da mesma forma que eu vinha, eu entrei para a área verde, estava aquela multidão de pessoas, outras chorando, outras gritando, outras que estavam olhando ali o corpo. Quando eu fui me aproximando, que eu fui chegando perto do corpo, alguém jogou o lençol e graças a Deus eu não pude ver o rosto e o corpo do Michel. Tomei conhecimento de que o rosto dele foi emoldurado, como quem emoldura um boneco, porque não deu mais para fazer de jeito nenhum. Colocou-se massa, colocou-se gesso, não sei o que foi que colocaram. Eu só sei que aquele rosto que estava ali não era o do Michel. Os irmãos são sabedores que aqui nesta congregação, onde o Paulo congregava, nós fizemos uma vigília que poucas pessoas gostam de valorizar. Estávamos aqui, na época, o irmão Paulo era casado com a irmã Franceli, e eu estava aqui e tive uma visão com o Paulo, todo cheio de seringas no corpo. O Senhor mandava eu dizer para Franceli, Franceli, ore para Deus dar o livramento para o Paulo. Pouco tempo depois, o Paulo teve um infarto. No hospital da Messejana, fui visitá-lo, e ao chegar lá disse, Paulo, meu irmão, eu quero te fazer um pedido, faça, meu pastor, conserta a tua casa, tu vai agora participar de uma intervenção cirúrgica, organiza a tua vida. Tudo bem, meu pastor, vou fazê-lo. Paulo volta para as mesmas práticas, infelizmente teve outra chance, outro infarto, infelizmente agora foi a hora dele subir. A questão aqui, irmãos, não é o pecado em si. Sabe por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de nós consertarmos as coisas, sabia? A casa está bagunçada e não é obrigado a permanecer bagunçada. Todo dia Deus manda a gente organizar. Todo dia Deus manda a gente se avaliar. O que foi que o Senhor Jesus prometeu quando Ele foi assunto ao céu? Eu vou deixar outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês. Ele não vai deixar vocês órfãos. Na vida de vocês, Ele vai orientar. Ele vai abrir os olhos. Ele vai fazer tudo o que vocês precisam para subir. E o Espírito Santo, irmãos, fica falando ao nosso coração, isso está errado, para com isso, conserta isso.
ajeita isso, restaura teu altar, acaba com a idolatria, quebra isso, tira isso, muda isso. O Espírito Santo fica toda hora trabalhando no nosso ser, diuturnamente. Acaba com a fornicação, acaba com a bebedeira, acaba com isso, acaba com aquilo outro, e você não para. Uma vez um pastor contou uma história para mim, eu fiquei escandalizado. O pastor disse para mim: Marcos, na igreja que eu congregava, tinha um presbítero dos seus quase 60 anos, homem reto, íntegro. Mas da noite para o dia, Marcos, ele chegou em casa e disse para a esposa: vou embora, fica aí com os meninos, tinha 3 filhos, fica aí. A mulher tomou aquele susto: mas meu filho, você é um homem de Deus, o que foi que houve? Não quero conversa, eu vou embora para São Paulo. Tu fica com esses meninos aí, tu arranja outro marido para tu, eu vou embora. A mulher caiu num choro, as crianças começaram a chorar, o homem arrumou as malas, botou dentro do carrinho e foi-se embora para São Paulo. Chegou em São Paulo, se hospedou num hotel, organizou suas roupas, à noite foi para um baile. Chegou lá, começou a dançar nesse baile, pisou no pé de um cidadão, o cara puxou a faca, deu 3 facadas e matou ele ali mesmo, aquele mesmo dia. Presbítero da casa do Senhor. Eu tomei aquele susto, disse: pastor, mas que história tão horrenda é essa? Deus não teve misericórdia, o homem com 60 anos servindo ao Senhor, o homem de Deus, porque ele vacilou uma vez e foi para São Paulo. Jovem, você está muito poético, você está muito romântico. Antes dele pensar em ir embora, presbítero Elton, o Espírito Santo já falava muito ao coração dele, porque ninguém se desvia da noite para o dia não, irmão. O diabo começa martelando, o diabo começa, cercando os pensamentos, vai criando a fortaleza dele na mente da pessoa. Segundo, meu jovem, uma viagem de carro de Fortaleza para São Paulo é no mínimo 3 dias. Tu já parou para pensar quantas vezes o Espírito Santo não falou: volta para tua casa, varão, olha a besteira que tu está fazendo, meu irmão, volta para tua casa, volta para tua família. Ele endureceu o coração, pastor, ele não quis. Ele se aventurou, ele se jogou nos braços do diabo. Faz 6 anos que nós estamos aqui. Tem pessoas que eu acompanho o comportamento, que eu penso que elas apodreceram, mas elas não amadureceram. A gente prega, a gente fala, a gente de repente é ceifada. Mas pastor, todo mundo morre. Eu estou falando aqui várias vezes, o problema não é a morte. A questão não é a morte. A questão é como morre. Essa noite, igreja, nós podemos nos exemplar das muitas vezes que muitos homens de Deus erraram. Eu já disse aqui inúmeras vezes, Davi errou, um homem segundo o coração de Deus, caiu com Batseba, adulterou, mandou matar o seu melhor soldado Urias, arquitetou a morte do homem, botou a mulher para dentro de casa, coabitou com ela, engravidou ela, a criança morreu, mas Davi depois consertou o negócio, casou com a mulher. Tem gente, irmão, que vive junto a vida toda dentro da igreja e dá desculpa: eu estou junto porque eu não tenho condição de casar no civil. Tem gente, irmão, que vive a vida toda dentro da igreja ouvindo a verdade não entra no coração dela. Zaqueu, que era considerado ladrão, ele errou, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, o destino dele foi mudado, alterado. Jesus entrou na casa dele, a primeira coisa que ele correu foi no cofrezinho que ele tinha, não sei se era no buraco, na parede, se era no chão, se era debaixo do colchão, não sei onde é que ele escondeu o dinheiro dele, mas ele pegou o dinheiro dele, saiu distribuindo para as pessoas, e Jesus se alegrou com a atitude dele, porque Deus se alegra quando a gente se arrepende. Jacó, enganador, roubou o direito, a unção de primogenitura do irmão dele, alterou o destino. Naquela época, quem recebia a unção era o primeiro filho, e Jacó enganou o pai e recebeu a unção primeiro. Jacó consertou o negócio. O seu irmão disse: eu vou matar esse caboclo, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Jacó foi mandando presente. Aí um bocado de jumento, um bocado de ovelha, foi mandando presente. Quando o irmão dele chegou, já estava com o coração quebrantado, viu as mulheres de Jacó, viu as crianças, viu tudo, abraçou. Jacó consertou o negócio. Jonas não obedeceu à voz do Senhor, foi para outro lugar, depois que passou pelo vale da sombra da morte, obedeceu ao Senhor, consertou o negócio. Eu poderia passar aqui a noite toda dando exemplo, mas a hora não me permite. O próprio Nabucodonosor, pode ler a Bíblia para ver se eu estou pregando heresia. No capítulo 4 de Daniel, quem está dando testemunho
e exalto. Eu acho engraçado essa questão de arrependimento. Algumas pessoas criticam Jonas porque Jonas não queria pregar para os ninivitas. E não sabe por que ele não queria pregar para os ninivitas. Os ninivitas eram um povo, irmãos, cruel, que cortava a cabeça dos seus inimigos e colocava em estacas na entrada da cidade. Os ninivitas eram cruéis. E Jonas não queria pregar para eles porque o senso de justiça muitas vezes aflora no nosso ser, que esse infeliz morra mesmo, não é? Quando a gente vê uma pessoa mal, que esse infeliz morra mesmo. Engraçado que depois do decreto do Senhor, mesmo parecido com o de Isaías, chegou em Nínive, diz a Bíblia, que do rei ao cachorro, tudinho foi obrigado a se humilhar e jejuar. E sabe o que aconteceu? A carruagem de fogo que vinha parou, não foi mais para Nínive. A carruagem parou e a carruagem da graça agora passou da carruagem de fogo e chegou em Nínive e o povo foi abençoado. Deus não quer matar ninguém. Deus não quer levar ninguém para o inferno. O inferno não foi feito para nós. Mas nós somos tão maus, tão ruins, que conseguimos o ingresso do inferno. O próprio Charles Tazel Russell, o pai das Testemunhas de Jeová, ele se perturbou com essa doutrina porque ele não admitia que um Deus tão bom mandasse ninguém para o inferno. Até aí tudo bem. Nosso Deus é bom, a sua essência é boa, a sua essência é amor. Elas mesmas vão com os próprios pés delas para o inferno. O inferno existe, pastor? Existe. E é de fogo. E é terrível. O que o Senhor está dizendo aqui esta noite? Qual é a prioridade, pastor, da minha vida? Restaurar o meu altar. Restaurar a minha vida com Deus. Foi a primeira coisa que o rei Ezequias fez. Mesmo falho, mesmo cheio de erros, Ezequias mandou consertar Israel. Restaura o altar. Restaura a tua vida espiritual. Acerta as tuas contas com Deus. Tu tá dando desculpa para quem? Tu tá brincando com quem? Tu tá querendo enganar quem? Eu acho engraçado como nós somos imbecilizados. A nossa preocupação na esfera humana é ter uma casa, é ter um carro, é ter dinheiro, é ter coisas. Quem me vê pregando isso pensa até que eu faço apologia à pobreza. Pastor, não é bom não a gente ter uma casa? Não é bom não a gente ter um carro? Não é bom não a gente ter coisas boas? Claro que é bom. Eu te pergunto, o que é melhor? Ter coisas ou ter coisas e viver em paz? Com a sua alma sadia. A gente gasta tempo para ter dinheiro, a gente gasta tempo para ter as coisas, a gente briga, a gente até se intriga com pessoas para ter as coisas. Tem pessoas que passam o dia todinho no salão puxando o cabelo para ficar bonito. Passa o dia todinho na academia para ficar gostoso, para ficar gostosa. Puxar o cabelo, ficar gostoso, ficar gostosa. Qual é a prioridade? Tá com a alma sarada? Tá bem com Deus? Viver com a vida digna? Por que Dorcas recebeu um livramento de morte? A Tabita, diz a Bíblia, irmão, que ela era uma costureira e fazia roupas para dar para as irmãs da comunidade. Diz a Bíblia que as esmolas dela subiam ao céu. Tem gente que tem carro aqui que não faz questão de dar nenhuma carona. Não vai pro lado que eu moro, não faz questão de ajudar ninguém. Tem as coisas para ter para ela, não é para ajudar o próximo. Diz a Bíblia que as esmolas da Tabita, da Dorcas, a Dorcas da Bíblia ela fazia era dar. E as irmãs, mano, Pedro, a minha irmã morreu, a vestida tão boa, sabe que o vestido que eu tô vestindo, falando que me deu, Pedro ajuda. E Pedro entrou, orou e Deus ressuscitou Dorcas. Eu acredito piamente, pastor David, que os nossos atos aqui embaixo estão sendo todos contabilizados lá em cima. Tudo que estamos fazendo aqui, Deus está vendo, está contemplando a tua integridade, a tua vida espiritual, a tua retidão, a tua vida no altar, quem tu é diante de Deus, tudo está sendo contabilizado.
contemplado. Quando o diabo resolveu bater de frente numa reunião que Deus fizera no céu, o diabo chegou e o Senhor disse: o que é que tu quer aqui? Pé de pano. Estou passeando, rodeando a terra. Observaste meu servo Jó? Foi? Eu já conheço teus ardis, imundo. Tu veio aqui porque tu chega com a tua carta de acusação, mas esse aqui é reto, esse aqui é íntegro, esse aqui é temente a mim, esse aqui se desvia do mal. Quem foi que deu o testemunho de Jó? Foi Paulo, foi Pedro, foi o próprio Deus. Restaurar a nossa comunhão com Deus é muito mais importante do que ficar gostoso, mais importante do que ter não sei quantos mil no banco, porque quando tu morrer, quem vai se preocupar em pentear teu cabelo é a mulher da funerária ou o homem da funerária. Macumbeiro chegou num cemitério, sabe aqui essa cova para mim? Quando foi tirar o corpo, os restos mortais, lá viu uma bola de fogo, se materializa, não toca nesse corpo aí não. Por quê? Vou fazer um trabalho. Não toca nesse corpo aí não. Esse corpo aí é selado. Nem depois de morto o diabo tem autoridade sobre o nosso corpo. Nem depois de morto o diabo tem autoridade sobre o nosso corpo. Restaura a tua vida, meu. Tu vive brincando com as coisas de Deus. Brincando. Deixa eu pecar aqui, depois Deus me perdoa. E brinca, até o pecado se cauterizar. O pecado se cauteriza de tal forma que aquilo que era pecado não passa mais a ser. No começo o Espírito Santo falava contigo, tu ficava constrangido, tu chorava, tu se arrependia, mas de tanto tu praticar passou a não ser mais pecado. Tu não sente mais nada. Coração e mente cauterizou. Ezequias, possa ser que recebeu um recado de morte, porque tinha a vida dele no altar. E Deus já mandou aquele recado para restaurar a vida dele. Às vezes, irmãos, tem recados que as pessoas não entendem, que o Senhor dá. Não é para o mal, não. Não, pastor, porque eu vim descer na sepultura, porque Deus está dando livramento. Deus está se antecipando da maldade, o mal, a maldição. Está entrando em providência para te livrar de uma maldade. Quem não se lembra aqui num culto como esse de domingo, irmãos, a irmã Jaqueline estava sentada ali, o Nani também sentado, quando o Senhor me fizera parar o sermão e dizer: ei, meu amado, teu nome é Walter Nani, não é? Pois o Senhor manda eu te dizer aqui que quer te dar um grande livramento. Aceita Jesus aqui? Ele disse assim: aceito não, pastor, hoje não é o dia. Na segunda-feira um cidadão botou um revólver na cabeça dele, roubou a moto dele, quase mata ele. Aqui, a olho nu, Deus está falando as coisas para nos livrar, para mudar a nossa história. Mas as pessoas não ouvem, não querem, não restauram, brincam. Continua na vida de pecado. O rei Ezequias levantou os muros, edificou torres, mandou fabricar armas e escudos. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Não restaura só a tua vida espiritual, não. Se prepara para a guerra. Não restaura só a tua vida espiritual, não. Se prepara para a pancada. Porque enquanto tu estiver de pé, o diabo vai fazer de tudo para te derrubar. Eu acho engraçado, irmãos, que o rei Ezequias, além de todos os feitos dele, ele também gostava muito da engenharia. Ele fez um aqueduto, um túnel fluvial. Porque se os inimigos cercassem sua cidade, o povo de Israel e de Judá não ficavam desprovidos de água. Mesmo que o inferno se acampe ao nosso redor, nós vamos ficar sendo alimentados pelo Espírito Santo. Vamos ficar com a fonte do Senhor. O inimigo está trabalhando, não tem nem para onde a gente correr, mas o Senhor está nos alimentando, o Senhor está nos dando condições de ficar firme até o Senhor destruir o nosso inimigo. Fica de pé. Todas as pessoas veem que é do céu.
Aleluia. Tem que arrumar primeiro a vida. Você vai ouvir uma voz chegando perto de você. Volta para o barco. Você saiu do barco, meu irmão. Você saiu do lugar onde o Senhor queria te abençoar. Volta para o barco, anda. O Senhor vai te dar a rede. O Senhor vai te dizer onde é que você vai encontrar o milagre. Mas para isso você tem que voltar para o barco. Aonde você está, talvez seja o lugar das piadas. Talvez não seja um crente que esteja ouvindo alguém falando alguma coisa, porque você sabe o caminho e está no lugar errado. Tem pessoas falando de você, te apontando, mas se tu voltar para o barco hoje, o papai vai lá no teu ouvido e vai dizer: vamos que eu vou contigo. Aplauda o Senhor. Eu vou contigo. Dessa vez tu não vai passar a noite toda frustrado, não. Agora quem está indo contigo sou eu. Eu não falei de José, não é? A Bíblia deixa bem claro que em muitos episódios da vida de José, a Bíblia ratifica: e o Senhor é com José. O Senhor quer ser contigo, querido. Quer ser contigo, querida. Mas tu não volta para o barco. Foi tão legal aqui hoje ouvir a palavra do Senhor, se alegrar. Tem gente que apressado para ir para casa assistir um Fantástico. O Fantástico está sendo aqui, meu irmão. A tua história está mudando para sempre. Hoje é aqui. É depois do culto, está acabando. Falta só mais umas 2 horas, mas está acabando. Baixinho, David, baixinho. Qual hino eles vão cantar depois do culto? Ô, meu irmão, está tão gostoso aqui, mas eu tenho que dizer aqui de novo. Eu já estou com pena de quem faltou. Quanto mais apertado, ouvia e lutava, eu estava cansado. Vem cá, vem. Sai do teu lugar, querido, sai. Você vai cantar o hino da vitória. Sai, filha. Você sabe que o Senhor está te chamando. Sai do teu lugar. Tu não vai ver vitória fora do barco, coisa nenhuma. Está difícil. As pernas estão pesando aí. Mas o Senhor está te chamando, porque o Senhor foi soprar no teu ouvido. Eu sei. Vamos que eu vou contigo, o Senhor está dizendo. Mas Senhor, passou uma vergonha grande, agora vai ser diferente. Eita, Jesus, como está forte. Senhor, mas foi uma frustração tremenda. Vamos que eu vou contigo. Vai ser diferente agora. O problema é que tu foi, né, inventar de fazer as coisas só. Eu estava todo o tempo do teu lado, mas tu foi inventar de fazer as coisas só. Agora vai ser diferente. Entra no barco. Entra no barco. Pega a rede, bota dentro. Tem um projeto grande para acontecer daqui a pouco. É daqui a pouco. É daqui a pouco.
Vem, o Senhor está te chamando. Tu não vai conseguir arrastar esse negócio só. Eu te vi. Vem. Parada à beira do caminho. Só quero orar por você. Eu não vou fazer nenhuma mágica aqui não, é só orar. Se sentindo tão sozinho, coração angustiado bate em seu peito. Você vive maus momentos. Sai do meu lugar, sai, querida. Oh, aleluia. Todo dia a mesma coisa, você se cansou. Vem, querida, vem também, vem. De tanto sofrimento. Vem. Aleluia. Vem. Mas eu declaro que chegou a hora. Vem. E Deus vai tirar. Agora primeiro. Você deste vento. Está faltando você, vem. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Vamos consertar esse negócio. ele ordena. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende,
queima, inflame, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.